Vamos até o Rio de Janeiro, porque, de acordo com a pesquisa Quest, que foi divulgada nesta quarta-feira, 67% dos brasileiros apoiam a grande operação policial realizada nos complexos do Alemão e da Penha, lá no Rio. Rodrigo Viga chega ao vivo trazendo mais detalhes para a gente e outros números dessa pesquisa Quest, né, Viga? Bom dia para você. Tudo bem, Soraya? Bom dia para você, para o Nonato, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Exatamente isso. A maioria da população brasileira aprova a mega operação na Penha, no Alemão, que aconteceu na semana retrasada e que resultou na morte de 4 agentes de segurança e 117 criminosos ligados ao Comando Vermelho, a principal facção criminosa aqui do estado do Rio de Janeiro. O que aponta a pesquisa Genial Quest, feita entre os dias agora 6 e 9 de novembro, com mais de 2.000 entrevistados em nível nacional. 67% dos entrevistados disseram que aprovaram aquela mega operação dos 2 conjuntos de favelas, onde há 26 comunidades e onde vivem mais de 200 mil pessoas. 25% desaprovaram essa mega operação das Forças de Segurança do Rio de Janeiro, que continua rendendo bastante até agora. 4% não aprovaram nem desaprovaram e outros 4%, segundo a Quest, não quiseram responder. Muito se tem discutido sobre a necessidade de ações contundentes contra o crime organizado. Nós temos aí em pauta, comandada pelo relator da matéria, deputado federal Guilherme Derrite, a chamada nova lei anti-facções. E aí o debate da segurança pública literalmente está na crista da onda, é a pauta de momento e certamente vai ser a grande discussão das eleições para o ano de 2026. A Quest perguntou inclusive aos mais de 2.000 entrevistados se houve excesso, se houve exagero das forças de segurança na mega operação na Penha, no Alemão, na terça-feira da semana retrasada. E a leitura da maioria das pessoas entrevistadas é que não houve exagero, não houve excesso. Pelo contrário, 67% disseram que não houve excesso, não houve exagero por parte das forças de segurança fluminenses que participaram daquela mega operação. 29%, por sua vez, entenderam que houve exagero, excesso de polícia civil e polícia militar na incursão que aconteceu nos 2 conjuntos de favela. 4% não souberam ou não quiseram responder. Lembrando também que durante aí os últimos dias houve a divulgação de pesquisas de Datafolha e da própria Quest sobre a situação aqui no Rio de Janeiro e a avaliação do governador Cláudio Castro, que após esse episódio aumentou o seu nível de aprovação e também a sua popularidade perante os moradores do Rio de Janeiro. Tudo após aquele que está sendo considerado um evento que pode ser paradigmático para a segurança brasileira, para a segurança pública nacional. A mega operação na Penha e no Alemão, que terminou com 121 pessoas mortas, aquela considerada também a mais letal de toda a história das forças de segurança do país, superando até mesmo o que aconteceu aí em São Paulo, no Carandiru, minha cara Soraya. E que ainda segue gerando repercussões e muita discussão. Obrigada, Viga, pelas suas informações. Aliás, o último levantamento da Genial Quest também perguntou aos brasileiros qual a principal medida para melhorar a segurança e reduzir a violência. Para 46% seriam leis mais rígidas, penas maiores ou a justiça não soltar os criminosos. Para 27%, mais educação, oportunidades e medidas sociais seriam boas soluções. 11% citam mais policiamento na rua. 9% falam em ações mais duras contra as facções e 4% defendem maior investimento em inteligência e tecnologia. Outras soluções somam 1%. 2% não sabem ou não responderam. Foram ouvidas 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 6 e 9 de novembro. Margem de erro, 2 pontos percentuais e o grau de confiabilidade da pesquisa de 95%. É assunto para a gente trazer aqui mais uma rodada de análises com o Cristiano Vilela e também o Luiz Felipe Dávila. Dávila, vou começar contigo. O que você destaca para a gente dessa pesquisa, à medida em que há esse apoio à operação no Rio de Janeiro
E, por outro lado, as medidas aqui propostas pela população, aquela que seria a mais factível seria realmente o endurecimento das penas ou o sinal de que a pessoa efetivamente vai cumprir pena por um crime que possa ter cometido. E não há dúvida, né, Dávila? Esse tema vai estar na eleição ano que vem, né? Certeza, Nonato, mas o mais importante é que a população sabe exatamente onde está a fragilidade hoje. Penas leves, essa história de um cumprimento de 1/6 da pena e soltar bandido é um absurdo. Aliás, o líder máximo hoje do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, o Doca, é um desses casos emblemáticos. Cumpriu peninha, depois de 1/6 foi solto e voltou a comandar o crime organizado no Rio de Janeiro, aterrorizando a população. Então a população está correta, quer penas mais duras, e isto é o que reflete o relatório do deputado Derrite nesta PEC, nessa matéria que está sendo discutida no Congresso Nacional, assim como a PEC da segurança no deputado Mendonça Filho. Todos caminhos na mesma direção. Endurecimento de penas, cumprimento da pena a tempo integral, em regime fechado de segurança máxima e sem nenhum tipo de mordomia para esses criminosos que aterrorizam a população. Está correto também as outras recomendações, melhoria em informação, em educação, tudo isso é importante, mas a primeira é a questão de penas duras. E se olharmos os indicadores das pessoas que moram nessas áreas controladas pelo crime organizado, este número vai para mais de 80% de pessoas aprovando a operação. A operação que foram mortas 121 pessoas, das quais 117 eram criminosos ligados à facção Comando Vermelho e haviam 4 policiais que infelizmente morreram na operação. Vilela, dá para equilibrar de alguma forma políticas de prevenção com de repressão diante dessa opinião clara aí da população, né? Se inclinando para medidas até mais punitivas? Pois é, Soraya, dá sim. A gente vive hoje uma dualidade que é artificialmente criada e inflada pelos políticos de uma forma geral, porque interessa para a política esse fla-flu, essa disputa eleitoral que acaba fazendo com que um nome necessariamente tenha que ser contra o outro, apontando o dedo para o outro lado e tratando o outro lado da política como adversário. Quando se trata de temas relevantes como a segurança pública, deve-se deixar de lado a política e se pensar numa concertação como uma forma de fazer com que o Estado atue efetivamente, porque, ao final das contas, ninguém aguenta essa situação de insegurança, seja da esquerda, seja da direita, seja do centro, qualquer cidadão sofre com essas consequências. Uma abordagem como essa, ela tem que ter essa necessidade do cumprimento efetivo de penas. Não dá, e a sociedade ela não consegue aceitar mais o cidadão ser preso e ser solto. Ele não efetivamente cumpre penas. E o recado, ele é dado de uma forma clara. Em paralelo, naturalmente, políticas sociais, inclusivas, isso é muito importante, mas de uma forma paralela. O Estado ele tem que dar uma demonstração da atuação ostensiva para combater uma estrutura criminal cada vez mais organizada em nosso país.